Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Roberto Ferreira, certo? Esse vídeo é especialmente para o pessoal do terceiro ano do Almirante Tamandaré. Antes de começar o vídeo, não esqueçam de comentar aqui embaixo com o seu nome e a série, justamente para ajudar vocês na pontuação final da média do primeiro trimestre. Quem comentou nos meus vídeos ganhou um pontinho a mais e acabou ficando com a média melhor. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. Solta a vinheta. Bem, pessoal, a Segunda Guerra Mundial ele foi um conflito que ocorreu entre 1939 e entre 1945, ok? O cenário europeu, desenhado nas décadas após a Primeira Guerra Mundial, já acenava para a eclosão de um novo conflito no continente. A paz forçada, estabelecida com a assinatura do Tratado de Versalhes lá na Primeira Guerra Mundial, a ascensão socialista soviético, a crise econômica 29, chamada de Grande Depressão, que ocorreu lá nos Estados Unidos, e um enorme sentimento nacionalista disseminado entre os alemães com o desfecho da guerra anterior, criaram um clima de grande instabilidade política e econômica no continente europeu. Em 1933, o líder do partido nazista Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha, ou seja, era um título atribuído ao chefe do governo do estado, equivalente como se fosse o primeiro-ministro na época, certo, pessoal? Então, alimentado por uma ampla campanha de propaganda conduzida para disseminar os objetivos e ideais nacionalistas do novo regime, o governo nazista extinguiu sindicatos e partidos de esquerda como forma de impedir o avanço do socialismo em território alemão. Impôs forte censura sobre os meios de comunicação e retirou-se da Liga das Nações, rompendo com as cláusulas do Tratado de Versalhes para colocar em prática a retomada de uma vigorosa política militarista. Além disso, pessoal, o Hitler arquitetou sua estratégia de guerra formando uma nova aliança militar com a Itália, do governo fascista de Benito Mussolini, e com o Japão com o imperador Hirohito, já que despontava como uma grande potência do Extremo Oriente, com plano de fortalecer seu expansionismo pela bacia do Pacífico. Essa aliança militar ficaria conhecida como Eixo. Então, Itália, Alemanha e Japão formavam os países do chamado Eixo. Na Europa, em 1938, os alemães iniciaram sua feroz campanha militarista, anexando o território da Áustria e partes da Tchecoslováquia. Em 1939, após um ataque surpresa que tomou a Polônia em apenas um mês, a França e a Grã-Bretanha responderam à ocupação, declarando guerra aos alemães. Estava decretado assim o início da Segunda Guerra, conflito que arruinou quase que completamente o continente europeu, deixando um saldo de mais de 50 milhões de mortos. Ou seja, não se sabe o número exato. Foram tantas mortes que ficou meio que impossível calculá-las. Nos primeiros anos do conflito, a guerra transcorreu em duas frentes principais, no centro da Europa, envolvendo principalmente o ataque dos alemães aos territórios vizinhos e a resposta oferecida pelo exército inglês e francês, e no fronte oriental, com o Japão atacando e anexando territórios da China e da Indochina francesa, região onde se encontrava países como Vietnã, Laos e Camboja. Em 1940, a Itália, até então neutra, se juntou aos alemães e lançou sua ofensiva no norte da África, ou seja, lá na Tunísia, na Líbia e no Egito, naquela região ali. Campanha que terminou apenas em 1943, com a derrota do exército italiano para as tropas britânicas e americanas. Os rumores da guerra mudaram drasticamente a partir de 1941, quando o conflito tomou proporções mundiais. E em 22 de junho daquele ano, os alemães romperam o acordo de não agressão com os soviéticos e lançaram uma grande ofensiva ao invadir o vasto território daquele país. Em dezembro do mesmo ano, os Estados Unidos também entraram na guerra, após serem surpreendidos por um impetuoso ataque aéreo proferido pela aviação japonesa,
sob parte da frota naval americana, ancorada na base de Pearl Harbor, no Havaí. A partir de então, a guerra passou a se desenrolar entre dois grandes campos de força: os países do eixo, como já falei, Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética. Se o avanço e as conquistas do poderoso exército alemão sobre os inimigos deram aos nazistas o sonho de uma grande vitória, a ofensiva das forças aliadas provocou uma reviravolta nos rumos da guerra. Atacados duramente em duas frentes opostas, no leste pelos soviéticos e no oeste pelos britânicos, franceses e americanos, os alemães foram acuados e derrotados, perdendo boa parte dos seus territórios que haviam invadido. Em maio de 1945, quando as tropas soviéticas por fim invadiram Berlim, Hitler, segundo a história, cometeu suicídio e a Alemanha se rendeu. A Itália, por sua vez, já havia assinado o Tratado de Rendição em 1943, mas Benito Mussolini escapou, sendo capturado e executado em 28 de abril de 1945 por guerrilheiros italianos da resistência ao fascismo. Mesmo com a iminência de uma derrota, o Japão se manteve no conflito, sozinho, já que a Alemanha e a Itália já haviam caído. Apesar de grandes perdas sofridas, a rendição japonesa ocorreu somente após os americanos lançarem as bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, detonadas no dia 6 e 9 de agosto de 1945. Em 2 de setembro daquele ano, o imperador Hirohito, a bordo do navio Missouri, assinou finalmente a rendição de seu país, colocando fim ao conflito da Segunda Guerra Mundial. Bem, galera, é isso. Isso foi um vídeo bem rápido sobre a Segunda Guerra Mundial, certo? Se você quiser se aprofundar sobre esse assunto, temos vários vídeos no YouTube, ok? Então, obrigado por ter assistido e até a próxima.